Minha gente, o verão traz sol, lazer e dias mais leves, mas também aumenta os cuidados que devemos ter com a saúde dos olhos. Nessa época, minha gente, conjuntivite, ter sol aparecem com mais frequência e, claro, geram muitas dúvidas na população. E para entender melhor sobre esses problemas, aprender a prevenir, enfim, vamos receber com muito carinho, ele é médico oftalmologista, o Dr. Gustavo Belchior, que aceitou nosso convite e vai nos ajudar a entender como a gente pode ter uma saúde ocular boa nesse tempo de verão. Doutor Gustavo, bom dia, bem-vindo! Bom dia, Frei. Tudo bem? Melhor agora, sua presença. Obrigado pela participação. O senhor está vindo de Taubaté, né? Isso, Taubaté, que maravilha. correto. O trânsito está terrível, né, doutor? Intenso, viu? Intenso na Dutra. Cuidado você que está com a Dutra aí. Olhos abertos na Dutra. Olhos abertos na Dutra. Assim. Doutor, assim, então, verão, chegando aí o sol, etc. Muitas pessoas já estão saindo de férias e gostam, sim, de uma praia, de uma piscina, curtir, ou seja... vamos falar um pouco quais são os principais cuidados que a gente tem que ter nessa época, doutor? Bom, para falar de ter sol e conjuntivite, são doenças que realmente têm uma prevalência maior no verão, né? Por quê? No verão é um momento em que está mais calor, as pessoas suam mais, né? Com isso, há uma obstrução de uma das glândulas, né, da nossa pálpebra, e isso pode evoluir com ter sol, tá? Outra causa importante é a aglomeração. A gente sabe que a conjuntivite é uma doença altamente contagiosa, dependendo do tipo de conjuntivite. Então, a gente tem que evitar aglomeração. Pessoa que tiver já com diagnóstico ou com alguma irritação no olho, procurar se afastar, tá? E evitar também outros tipos de situação, que é a piscina com cloro em excesso, né? Todas essas situações podem propiciar essas doenças. A gente tem uma foto aqui mostrando, vamos mostrar primeiro a conjuntivite, isso ter sol. Como é que começa, doutor? É uma bactéria, é um vírus que está ali, foi um trauma ou do nada aparece? Como é que aparece esse ter sol, ou chamado ordelo também, né, doutor? Isso, perfeitamente. O ter sol ou ordelo, tá? É uma doença que inflama, é uma doença inflamatória infecciosa, normalmente causada pela bactéria Staphylococcus, tá? Que ela acomete uma glândula, tá? Eu vou introduzir um pouco mais o assunto para facilitar a compreensão das pessoas. A nossa lágrima, apesar do aspecto transparente, ela não é composta apenas de água. Ela tem, inclusive, um componente gorduroso, lipídico, tá? E que a gente tem que piscar e lubrificar o olho, né, doutor? Exatamente. E esse componente lipídico, ele evita com que essa lágrima se evapore muito rápido, deixando o olho mais seco, tá? Então, o ter sol, o que é? É uma inflamação, uma infecção justamente nessa glândula que libera essa parte gordurosa da lágrima, tá? E isso normalmente é ocasionado por um processo infeccioso. Tá? E aparece nada, vai embora, ou quando surge tem que ter um tratamento específico? Não, o ideal é a gente fazer um tratamento, tá? Bom, o tratamento ele consiste normalmente a gente começar com compressa morna, tá? Então a gente vai aplicar compressa morna ali no local. Não muito quente, morna? Não, exatamente. A temperatura ali para o pessoal entender bem, água de banho de bebê, tá? Mais ou menos aquela temperatura. A gente vai fazer a compressa em torno de 10 a 15 minutos. Lembrar sempre da higienização de pálpebras e cílios. A gente pode usar aí aquele shampoozinho de bebê também, neutro, que a gente pode colocar um pouquinho nos dedos, fazer a higiene de pálpebras e cílios. Isso vai ajudar a desobstruir essas glândulas e a melhorar o quadro do ter sol. Chegou uma pergunta também, doutora, assim, até que pergunta que está chegando aqui pelo nosso WhatsApp, que é o Afonso Lima. Posso apertar o ter sol para ele estourar mais rápido, doutor? Porque criam assim um pus ali, doutor, um prurido ali, exatamente. Nesse parece caso, até uma espinha, né, doutor? Isso, perfeito. Nesse caso, a resposta é não, tá? Não pode? Não pode. Por que não pode? A gente não vai fazer isso porque quando a gente, como foi falado anteriormente, é um quadro infeccioso. Se a gente aperta aquilo ali, eu posso fazer com que aquele micro-organismo que a bactéria vai liberar geral. Exatamente. Ela acometa áreas mais internas
podendo causar uma infecção ainda mais agressiva, com sintomas ainda mais exorbitantes, tá? Agora, a gente tem uma foto também, diretora, da conjuntivite, né? O que é a conjuntivite? A conjuntiva, né? Isso, por que ela também, olha lá, doutora, está na tela, conjuntivite. Eu posso ter o mesmo... Então, vamos explicar primeiramente o que é uma conjuntivite. Perfeito. Bom, primeiro eu vou falar o que é a conjuntiva, tá? A conjuntiva é uma membrana transparente que recobre a nossa parte branca do olho, que é a nossa esclera, e também a parte interna das nossas pálpebras, tá? Então, a conjuntivite é um processo inflamatório infeccioso que acomete a nossa conjuntiva. Ela pode ser de alguns tipos, tá? Pode ser uma conjuntivite viral, que é altamente contagiosa, muitas vezes provocado aí pelos vírus da gripe, do resfriado. Okay. Pode ser uma conjuntivite bacteriana, que normalmente tem um quadro mais exacerbado, com secreção no olho, o olho mais avermelhado, lacrimejamento. Tem a conjuntivite, que pode ser também uma conjuntivite alérgica, essas pessoas que têm muita rinite e tudo, quando elas são expostas a um alérgeno, né, pelo de animal, pólen, poeira, mofo, algo do tipo, isso pode desencadear um processo alérgico e causar uma conjuntivite alérgica. E tem também as conjuntivites irritantes, tá? Que aí é causada por poluição, né, fumaça. O olho geralmente fica vermelho. Incha também ou não? Costuma ficar um olho bem vermelho, um olho lacrimejando, tá? Pode haver um inchaço também, mas é mais comum no caso do tersol, que é o ordel. Então, qual é o mais perigoso, assim, mais contagioso? É o tersol ou é a conjuntivite? Bom, nesse caso, a conjuntivite é uma doença contagiosa. Se tratando da conjuntivite viral, né, que, como eu falei, causada pelos vírus da gripe, resfriado, e também a bacteriana, né? O tersol já não é tão contagioso, tá? Eu posso ter, doutor Gustavo, assim, uma conjuntivite num olho e vai passar para o outro, ou automático, tá? Num vai passar para o outro, e diga-se o mesmo do tersol, doutor? Não, não é assim, tá? Quando a pessoa tem conjuntivite, tá, em um olho, ela pode sim levar para o outro, né? Coçando? Exatamente. Isso aí é uma das coisas que a gente tem que abolir, a questão de coçar os olhos, tá? Então, quando a gente coça o olho, depois tem contato com o outro olho, a gente pode levar esses micro-organismos de um olho para o outro e aí a pessoa vai evoluir com conjuntivite nos dois olhos, tá? O tersol pode acontecer também nos dois olhos, mas aí já devido a um quadro de inflamação nas glândulas já dos dois olhos. Por exemplo, como eu falei inicialmente, período de verão, paciente suando muito, há uma inflamação ali nas glândulas e aí acomete os dois olhos, mas por processos diferentes. A pessoa pode ter ao mesmo tempo conjuntivite e tersol? Sim, pode ter ao mesmo tempo, tá? E aí, são agentes diferentes, né? São agentes diferentes, às vezes o mesmo agente, tá? No caso do tersol, muitas vezes é a bactéria Staphylococcus. No caso da conjuntivite bacteriana, a gente tem que pensar no Staphylococcus, no Streptococcus. Então, às vezes o mesmo agente causal pode evoluir com as duas doenças. Muita gente gosta de piscina, mergulhar de olho aberto, etc. O cloro de uma piscina, o processo de limpeza assim também prejudica, irrita, doutor? E pode ser porta aberta para essas infecções? Sim, claro, tá? O cloro ali, a pessoa que mergulha, fica muito tempo exposta, né? Aquilo é um agente nocivo ao olho e ele vai poder evoluir com um quadro de conjuntivite, tá? Mas aí por exposição àquele agente nocivo. Uma conjuntivite maltratada pode levar a quadros mais complicados? Com certeza, tá? Por exemplo? Uma conjuntivite maltratada, ela pode evoluir até com acometimento corneano, tá? Que aí a gente pensa já num quadro de ceratoconjuntivite, tá? E muitas vezes aí é necessário realmente a avaliação de um especialista para fazer um diagnóstico assertivo e um tratamento assertivo também. Agora, doutor, o tratamento é oftalmo, é um oftalmologista, é colírio, muitas vezes assim, tem aquele colírio, está na promoção na farmácia, eu vou lá, uso indiscriminadamente, como é que é o tratamento em si? E o uso do colírio?
Frei, de forma alguma pode ser feito indiscriminadamente, tá? A gente tem que pensar em tratamento de causas, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu vou tratar uma conjuntivite viral, eu não vou tratar da mesma forma que uma conjuntivite bacteriana. Quando eu penso numa conjuntivite alérgica, eu vou entrar com um antialérgico oral, um colírio de antialérgico, né? Agora, o que não adianta é eu manter a pessoa exposta àquele agente causal, que aquilo vai fazer o processo de inflamação e infecção de recorrência. Como é que eu sei, doutor, assim, eu já vou ter uma pergunta do WhatsApp chegando, como é que eu sei que é uma conjuntivite viral ou bacteriana? Vocês optam só por ver ou tem um exame específico que detecta se é vírus ou bactéria? Normalmente o diagnóstico é clínico, tá? O que a gente sabe sobre a conjuntivite viral e a conjuntivite bacteriana? Conjuntivite viral, né? Normalmente o paciente vai evoluir com todas as conjuntivites em si. Normalmente é um olho mais avermelhado, tá? Lacrimejamento, sensação de areia nos olhos, ardor, tá? No caso da conjuntivite bacteriana, já em específico, a pessoa costuma evoluir com uma secreção purulenta, ou seja, secreção amarelada em maior quantidade. Própria da bactéria, né, doutor? Própria da bactéria, do processo ali do nosso organismo combatendo aquele micro-organismo, tá? Temos perguntas chegando aqui com muito carinho. Amanda Lourenço, né, que é de Caçapava. A luz do celular e do computador piora essas doenças? Pergunta a Amanda, doutor. Frei, a luz, né, a exposição a telas, ela em si, ela não piora as doenças, tá? O que acontece? Pacientes com terçol, conjuntivite, eles podem evoluir com o que a gente chama de fotofobia, tá? O que é isso? É uma hipersensibilidade à luz. Então, a pessoa que já está com essa doença, fica muito tempo em tela, às vezes ela vai ter um desconforto ocular maior, mas não que aquilo vai piorar a doença dela. E para terminar, doutor, assim, até a gente brincou com a Jéssica aqui, coçar os olhos jamais. Olha, uma coisa que a gente deve evitar totalmente, coçar os olhos. E quando der vontade? Quando der vontade, tem uma coisa que a gente pode fazer que ajuda bastante, que é passar uma água gelada, uma compressa fria. Aquilo ajuda a acalmar os sintomas, a amenizar esses sintomas, tá? E também a situação, como o senhor havia perguntado, os colírios lubrificantes. Os colírios lubrificantes são muito bem-vindos, desde que sejam colírios que tenham uma orientação, a pessoa seja orientada por um profissional para usar aquele tipo de colírio. Muito bem. Gente, essas foram algumas das tantas informações aí sobre a saúde dos nossos olhos, cuidado com o terçol, cuidado com conjuntivite, cuidado com a praia, cuidado-se com, divirta-se, desfrute com a família, enfim, mas cuidado com esses agentes causadores que podem irritar o seu olho e trazer assim vírus e bactérias. Então, cuidado, passe bem esse verão, assim como já disse aqui, com aquela saúde ocular para a gente enxergar a beleza de Deus, a maravilha de Deus, a bondade no coração das pessoas, mas com saúde, viu? Doutor Gustavo, muito obrigado, Frei, que Deus o abençoe sempre mais. Volte sempre aqui, tá? Amém, muito obrigado. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para o senhor também. Para o senhor também e todos de casa.